Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. E aí, preparados, preparadas para a imersão? Esse fim de semana vai ficar para a história e eu estou aqui na expectativa de estar lá juntinho com vocês, sexta, sábado e domingo, trabalhando essa parte emocional. Vamos receber cura, libertação dos céus em nossas vidas para essas feridas emocionais e não ter mais brecha para nenhuma narcisista brincar com a gente. Chega de entregar o controle de nossas emoções de bandeja na mão desses seres. Deus é mais. Olha, gente, eu tenho um relato aqui, eu tenho que recebido cada relato esses dias, são novos esses aqui. E hoje eu já gravei um e ainda hoje já tá escuro aqui, já tá noite e eu tô no pique e decidi gravar esse relato também, poderosíssimo. Preparados, preparadas? Vamos lá! E não se esqueçam, o grande dia tá chegando, a imersão é amanhã e vai ser lindo e poderoso. Eu tô aqui já, com o coração cheio de emoção para viver esses dias, essas horas inesquecíveis ali juntinho de vocês. Eu fico muito grata, agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que têm esse carinho no coração, essa vontade, essa atitude de ajudar outras vidas através do teu relato, da tua história de vida, daquilo que você superou ou que você ainda está vivendo, mas abrindo seu coração e contando pra gente tudo que passou ou está passando. Isso ajuda demais, gente, vocês não têm noção. Eu amo sentir o carinho de vocês, o amor de vocês uns pelos outros. Eu amo ler a história de cada um de vocês. Eu amo receber os relatos. É um presente de Deus. E olha, essa conscientização, ela é muito importante para a nossa libertação. E eu acho incrível. A maioria de vocês mandam um relato falando assim: Cris, eu tenho sido muito abençoado, abençoada pelos seus relatos, por tudo que as pessoas têm falado, contado, e eu tô tendo revelação de Deus, confirmação, é libertador. Então eu escrevi também a minha história, no convívio com pessoas abusivas, porque eu também quero fazer parte desse exército de Deus aqui na Terra. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Continuamos aí com essa conscientização, que isso é o que liberta aqueles que estão, passando por isso. Bom, vamos direto aqui ao relato. Ela começa dizendo assim: Oi, Cris, ela falou o nome dela, que eu não vou falar, mas pode me chamar de Bia. Vim por meio deste relato tirar um peso de mim e tentar descrever em palavras tudo o que passei e senti com esse ser diabólico. Não fui alfabetizada em português, por isso me desculpe se houver alguns erros ortográficos. Obrigada, linda. Ela diz assim: vamos lá? Ela põe uma pergunta, um ponto de interrogação. E ela inicia dizendo: atualmente tenho 26 anos, porém faz apenas um ano que tenho conhecimento do real significado por trás da palavra narcisismo. Olha, glória a Deus por esse livramento em sua vida, essa revelação de Deus. Um ano aí que ela está sendo liberta já. Olha lá, faz só um ano que ela tem o conhecimento do verdadeiro significado da palavra narcisismo devido a uma sócia que tive, também narcisista. Acabei tendo a ajuda de uma funcionária na época que se tornou uma grande amiga. Creio que usada como instrumento de Deus, onde ela me fez abrir os olhos e consequentemente comecei a identificar pessoas que passaram na minha vida com esse transtorno e as peças foram se encaixando. Olha, Deus usou no caso dela essa amiga que já tinha o conhecimento. Uau! Muitos são através dos vídeos, que Deus revela. Comigo foi. E ela diz: a gente pensa que narcisismo, e ela escreve narcisismo em letra maiúscula, que narcisismo é apenas uma palavra do dicionário com um significado, mas vai muito além, muito mais além. É perverso e doentio o que eles são. Faz 8 meses que conheci seu canal, onde me ajudou nessa busca pela verdade e conhecimento. Desde então, venho tentando escrever o meu relato, mas sempre surgem dúvidas e acabava deixando de lado. É desse jeito, é o inimigo querendo que você não passe por um processo, porque é um processo de cura também escrever o relato, viu? E as trevas se levantam, mas Deus é mais. Quando ele diz o sim, é assim, acabou. E ela diz: vou começar pela minha infância. Fui uma criança feliz, com um lar estruturado, com pai, mãe e irmãos. Era a irmã do meio, o que acabou me deixando mais de lado pelos meus pais, e sempre fui muito independente desde nova.
Minha mãe era muito religiosa e acabava nos deixando muito presas. Não podia me misturar muito e nem sair. Quando digo nem sair, é até na pracinha de casa. Uau! Alguns fatores que podem ter encaminhado minha dependência emocional é que a minha irmã menor sempre me culpava de tudo ou falava que eu batia nela e injustamente eu acabava apanhando quase todos os dias da minha mãe. Acho que cresci em um ambiente um tanto quanto hostil, o que me fez sempre estar na defensiva e não me soltar tanto. Minha mãe, por fator religioso, por fator da religião, nunca falava conosco sobre sexo e quando o mencionava era algo super errado e perverso, demonizava o assunto. Meu pai foi bem ausente em várias etapas, sendo uma delas morando em outra cidade onde eu via apenas nos finais de semana. Ele não era muito de demonstrar carinho e afeto, assim como a minha mãe. E ela fala, guarde esse fato. Aqui eu já paro. Gente, toda codependência vem de uma criação disfuncional, de uma família disfuncional. Quando ela falou aqui que uma família bem estruturada, com pai, mãe e irmãos, eu já falei assim, peraí, então da onde vem isso? Aí logo em seguida ela já descreveu aqui, veja bem, uma mãe super rígida, controladora. Essa irmã que me parece ser também uma pessoa tóxica, mentirosa, né? Onde já manipulava sua mãe para bater em você, mentindo, né? O pai que não era presente, então já vem aí ferida de abandono, de rejeição. E essa coisa que você falou assim, porque você é a irmã do meio, você foi deixada de lado pelos seus pais? Desde quando que, porque o filho é o filho do meio, ele vai ser deixado de lado pelos pais? Isso não existe não, gente. Amor de pai por filho é amor de pai por filho. Não tem essa de deixar de lado porque é o filho do meio. Você vê como a gente mesmo dá desculpa para aquilo que não tem justificativa? Mas é libertador quando a verdade vem, né? E ela diz, hoje venho contar a minha história com esse ser diabólico que pode chamar ele de Clayton. Uau! Tinha apenas 17 anos quando o conheci e tivemos um relacionamento de 6 anos entre milhares de idas e vindas porque estabilidade com esses seres não existe, verdade. Foi através do Facebook, ele começou a me mandar mensagem dizendo que tínhamos uma amiga em comum, onde ele havia descrito a ela o que ele buscava em uma mulher e foi aí que meu nome foi citado na conversa e ele decidiu me escrever já que me achou muito linda. Love bombing total. Fiquei meio com receio de respondê-lo, já que ele era 10 anos mais velho que eu, mas no momento estava com uma amiga que também o conhecia e ela me incentivou a respondê-lo, dizendo que ele era um cara bacana. E ela põe entre parênteses, pelas fotos do perfil eu sinceramente não achava muito lindo, mas parecia boa pinta, por assim dizer, sempre bem elegante e sorridente nas fotos, super vaidoso, fotos rezando o terço e eu também era católica. E ela diz, queria mencionar também que fazia apenas 2 meses que tinha terminado um relacionamento com meu primeiro namorado da época. E estava sofrendo muito, pois o amava muito. E nessa idade você sabe, né? Tudo é muito intenso. E ela põe 3 pontinhos. Eu amo o jeito que vocês descrevem, né? Assim, com detalhes. Eu sinto a emoção de vocês, gente. Vocês estão sentindo aí também? Olha só, já desde a infância, tanta coisa, e olha, ela colocou em um parágrafo tanta informação e falou para guardar esse fato aqui, ó, no finalzinho, que meu pai foi bem ausente em várias etapas, sendo uma delas morando em outra cidade onde eu via apenas nos finais de semana. Ele não era muito de demonstrar carinho e afeto, assim como a minha mãe. E aí ela continua aqui. Devido às investidas dele, acabei respondendo um dia depois, mais ou menos. Acabei passando meu número e começamos a conversar pelo WhatsApp. No começo me mandava vídeos dele super sedutores e carismáticos, mostrando o dia a dia dele, onde ele estava, o que estava fazendo, se declarando e me dizendo coisas bonitas, me ligando e mandando mensagens a todo momento. Conhecem essa história, gente? Conhecem esse ciclo? A famosa fase do love bombing, kkkk. Em pouco tempo acabamos marcando uma data para sairmos para jantar e foi maravilhoso, conversamos sobre várias coisas, foi uma noite super agradável e leve. Sim, é desse jeitinho.
No dia seguinte já começaram os presentes, tênis novos, ele saía do trabalho e já passava pela minha casa me deixando tortas, flores, chocolates, perfumes e até presentes caros que eu não estava acostumada. Coisas que não tinha, já que a minha família sempre foi de origem humilde, onde tínhamos apenas o básico. Logo começamos a sair muito, ele me levava para todo lado. Não demorou muito tempo, ela põe entre parênteses, aproximadamente uns 3 meses para me pedirem namoro. Com isso, começamos a viajar juntos no meio tempo que completei meus 18 aninhos. E nesse meio tempo tivemos nossa primeira relação. Ele me levou para um motel. Nunca havia ido no motel. Ele ficou bem decepcionado em saber... essa parte, gente, eu não me aguentei. Olha só, ele ficou bem decepcionado em saber que eu já não era mais virgem e fomos pro ato. Estava usando uma calcinha vermelha bem sexy, ela põe entre parênteses, rendada. Ele odiou, disse que preferia calcinhas mais larguinhas e com desenhos de bolinha ou infantil. E ela põe entre parênteses, eu fiquei meio em choque, nunca imaginei que um homem beirando os seus 30 anos ia querer algo assim, porém relevei. Eu era muito inocente, achava que tudo era normal e que ele tinha mais conhecimento por ser mais velho, sei lá. E foi muito bom. Eu só havia tido uma experiência antes dele, então não precisava de muito para me surpreender, não é? Olha, gente, eu já paro aqui. Aí você quer o quê, meu filho? Fala pra mim que eu vou comprar, então. Você quer a calcinha dos ursinhos carinhosos, da Moranguinho ou da Frozen? Qual você escolhe? Ou você quer a do Pinóquio? Ou você quer Gente, eu não me aguento. Como assim? Não gostei da calcinha lá na hora. Não gostou da calcinha sexy, rendada. Ele quer a calcinha de bolinha ou algo infantil. Eu já ia perceber ali que não tinha algo normal nele. Como você percebeu, né? Mas ela falou, eu fiquei meio em choque, nunca imaginei que um homem beirando os 30 anos ia querer algo assim. Porém, relevei. Era tão inocente, né? E ela diz, minha mãe, após conhecê-lo, não foi muito com a cara dele. Com o início desse relacionamento, o clima na minha casa foi ficando um tanto quanto ruim entre mim e a minha mãe. E aí ela fala, lembra que no começo do relato eu mencionei o fato dela ser bem religiosa? Começava a me ofender de PUTA, vagabunda e etc. Por estar viajando com ele e dormindo juntos. Porém, ela me machucava demais com suas palavras. Em uma das milhares de discussões que tive com ela, por causa do Clayton, acabei respondendo ela, retrucando sobre as ofensas e ela me espancou, literalmente. Fiquei com as pernas completamente roxas devido ao cabo de vassoura que ela quebrou nas minhas pernas. Acabei ficando meses sem falar com ela, até ela me pedir desculpa pelo ocorrido. Gente, isso é forte, hein? E é uma mãe bem agressiva, uma mãe bem sem respeito. Já dá pra ver que é narcisista aí, gente. Ok? Agora eu fico pensando, se seu pai não é tóxico também, ele viajava mais pra lá do que pra cá, já pra ficar livre dessa tortura, que essa mulher devia fazer um inferno na vida dele. E aí, no fim, os filhos que pagam, né? Imagina, aqui você já era adolescente, gente. E ela continua... Em uma das viagens com esse ser, acabei dando as coordenadas do GPS errado para ele, o que fez a gente ir pelo caminho errado. Ele simplesmente se transformou, Cris. Começou a me xingar e falar alto comigo, fiquei em choque e comecei a chorar. Com isso, ele começou a me adular e ficou tudo bem. Olha isso. E ela fala, foi a primeira vez que ele me tratou mal. Mal sabia eu que estava por vir. E ela dá risada, kkkk. Ele não deixava muito o celular dando sopa, nem me dava acesso ou senha. E um belo dia, pedi para ele seu celular para ver o conteúdo das mensagens e ele me disse que teria muitas coisas de antes da gente se conhecer. Eu disse que não teria problema e que o que fosse antes não iria haver. Porém, ele não queria ceder até que finalmente entregou devido às ameaças minhas de terminar com ele. Afinal, quem não deve não teme. Fez um intimato lá, ou você deixa ou acabou. Quando abri as mensagens, veio a surpresa, Cris. Muitas mulheres peladas. Mensagens perversas de tudo que você possa imaginar. Havia umas 2 meninas que ele, inclusive, deu iPhone. Deu iPhone para elas, para a qualidade dos nudes serem melhores. Mulheres que ele tinha transferido dinheiro, dando presentinhos. Havia mensagens antigas e recentes que me fizeram ficar com o estômago embrulhado e sem reação.
Logo começaram as justificativas da parte dele, que ele teria vício em pornografia e masturbação e que por mim ele iniciaria um tratamento psicológico para poder tratar isso. Tadinha, a vítima, ele precisa da sua ajuda, tá vendo? E depois de muita insistência da parte dele e pedidos de desculpas, comecei a acompanhar ele ao psicólogo, mas não entrava junto. Pobre inocente, eu mesma deveria falar de qualquer coisa menos disso com a psicóloga. E ela não, ela coloca de novo, kkkk. E eu bobinha perdendo meu tempo. O tempo foi passando e ele acabou não indo mais. É desse jeito. Ele olhava para as mulheres de forma descarada e fixa quando elas passavam. Em várias ocasiões até encarava elas. E eu estando ao lado. E queria me fazer passar de louca. Que ele não estava olhando e que estava inventando coisa. Perdi as contas das milhares de brigas que tivemos por conta disso. A autoestima da gente fica no chão. E eu não me aguento que a gente ainda fica ali. Isso que é o pior, né, gente? A gente fica ali esperando eles mudarem. Eles não sabem, né? Eles não sabem, tadinho. Ele tem a fraqueza da carne. A pornografia, ainda vão falar que foi a ex que trouxe esse vício na vida deles. Às vezes eles fazem isso e você fica lá orando, abre campanha na igreja pra ajudar e ele tá nem aí. E ele continua lá porque quer continuar. Mas pra você, ele faz que ele quer mudar, que o inimigo na vida dele tá forte ali. Gente, é surreal. Olha, eu tô amando esse relato, gente. Aí ela continua. Esqueci de mencionar, Cris, que ele e a família dele eram extremamente religiosos. A mãe dele ministra na igreja católica e ela entregava até hóstia. E ela fala Virgem Teresa de Calcutá de Taubaté. E dá risada. Ultra narcisista perversa que dominava o filho alecrim dourado dela. Ele fazia absolutamente tudo o que ela queria, sempre nos cobrando a ir à missa e ela indo para uma cidade vizinha para dormir com o namorado dela. E ela põe entre parênteses que era casado com a sogra da filha dela. Ambos ficaram viúvos e se casaram entre si. E ela fala, no mínimo, bizarro. É bizarro mesmo. E julgando todo mundo, somente ela era certa. Gente, olha só, a mãe narcisista, agora a sogra narcisista. Até aqui ela ainda não tinha se casado. Mas olha só já os sinais todos, né? Olha só quanta bandeira vermelha aí, gente. Mas a gente acha que eles estão tentando, né? Então vamos salvar. Somos a salvadora do mundo. Vamos ajudá-lo, tadinho. Sem mim ele não vai conseguir. Ele precisa de mim. Então a gente se sente útil, se sente validada, a gente quer ver acontecer porque a gente acredita, a gente tem esperança. E eles vão só usando isso pra sugar mais e mais. E na verdade eles não querem mudar nada, porque quem quer vai atrás, não é? A gente quando não tá com um problema, a gente não vai atrás, então. Eles não querem, eles querem é só manipular pra você continuar lá. Passaram alguns meses com esse ser. E ele começava a me dizer que tinha problemas para amar as pessoas, que não conseguia amar e não estava conseguindo corresponder ao meu amor. E eu me sentia tão mal, Cris, achava que o problema estava em mim. Todas as noites e antes de dormir chorava por esse homem, pedindo a Deus para colocar esse sentimento no coração dele para que ele pudesse me amar assim como eu o amava. E eu tinha medo dele terminar comigo, porque acreditava que jamais iria achar um homem tão maravilhoso e carinhoso como ele. Gente, isso aqui é muito triste, é muita dependência emocional. Eu tive isso no meu primeiro relacionamento, era logo já o primeiro, um narcisista. Ele tinha a foto da ex dele na cama dele, assim, na moldura da cama. E eu ficava assim, no começo eu não falava nada, porque era começo, mas chegou uma hora que eu falei, peraí, e aí, quem sou eu nessa história? Por que ela tá aí ainda? Então vai ficar com ela, meu filho. E aí ele, nem lembro qual foi a desculpa que ele inventou lá pra falar dessa menina, mas aí eu ficava achando que ele gostava dela. Gente, eles fazem isso de propósito, tá? Pra você ficar com medo de perdê-los, é tudo um jogo de manipulação. Então... naquela época, lógico, eu nem sabia direito sobre Deus no sentido de buscar no Senhor, né, de curar as feridas e tudo mais para não ter essas carências, mas eu não fazia nem ideia que tinha essas carências, as feridas. Fui saber só depois de muitos anos no sofrimento, no convívio com vários deles, mas Deus tinha propósito maior, né?
Tinha que ser desse jeito e foi perfeito. Ok, ela continua. Passaram 6 meses mais ou menos desde o pedido de namoro. Minha mãe e minha irmã vieram a sofrer um acidente de carro onde a minha mãe, de apenas 40 anos, perdeu a vida no momento. E minha irmã ficou meses lutando pela sua vida na UTI com uma cirurgia atrás da outra. No velório da minha mãe, meu avô acabou ficando muito abalado e teve um AVC, vindo a falecer horas depois. Gente do céu, isso é um filme de terror? Imagina isso, meu pai. Ela põe entre parênteses: foi uma fase muito difícil em minha vida, onde tinha muito medo de perder minha irmã também, já que ela estava em um estado muito grave. Nessa noite do velório, ele ficou do meu lado, porém, à noite, quando fui para casa tentar dormir um pouco, antes do enterro, ele já queria me deixar sozinha e assim fez. Dizia que não deveria sofrer porque esse era o plano de Deus. E cada vez que mostrava alguma dor referente a isso, ele dizia que deveria superar e seguir em frente. Para eles é tudo muito fácil, né? Não tem empatia, não tem sentimento, tipo assim, acabou, acabou. Vida que segue. Gente, mas espera aí. Você precisa passar pela dor do luto. Lógico, porque senão você não supera. O que eles fazem? Eles não vão no fundo do trauma, eles não tratam o trauma e aí eles fingem que nada aconteceu. Por isso que eles vão de relacionamento para relacionamento, sai de um, vai para outro, sai de uma, vai para outra, não deixa passar pelo processo. E daí o que acontece? Causa mais dor depois na outra. Por quê? Porque tá tudo lá dentro ainda, acumulando, acumulando, acumulando. Ok, continuando. Segue em frente. E aí, completando um mês de todo o ocorrido, acabei pegando mensagens com ele e vou chamá-la de Carol, com uma tal de Carol. Ele conversando com ela de forma muito carinhosa, prometendo ir na cidade onde ela morava, e ela fala que era a mais ou menos 3.000 quilômetros de onde morávamos. Mandava fotos e vídeos que ele mandava pra mim, pra ela. Ele aproveitou da dor e vulnerabilidade que eu estava vivendo para me fazer perdoar toda essa situação. Ele fazia aquelas competições de moto, então sempre viajava para outras cidades onde tinham esses eventos. Ele arrumou uma briga comigo perto desse evento e vou contar o motivo. Ele tinha uma cachorrinha com a ex dele, isso mesmo que acabou de ler. Ele entrava dentro do apartamento dela quando ela não estava em casa para ver a pet. E tinha até chave do apartamento, coisa que ao descobrir liguei para o atual dela para contar e me disse que não tinha conhecimento que ele entrava lá. Eita! Devido a essa briga, ele me deu um tratamento de silêncio por aproximadamente 10 dias e eu também, obviamente, não fui atrás. Foi ao evento sem mim e logo após voltou a falar comigo como se nada tivesse acontecido, tentando me chamar para sair, ir a lugares legais, para tirar o foco dessa situação e tudo voltar a ficar normal. É desse jeito. Cris, uma coisa que tenho que mencionar que achava muito estranho e que sempre após as viagens que fazíamos, independente se de curta ou longa distância, sempre, e ela põe sempre, letra maiúscula, na volta, ele arrumava uma briga muito feia para dizer que tudo foi uma porcaria e que eu estraguei tudo e que por minha culpa a viagem foi ruim, me fazendo chorar o caminho inteiro de volta e assim ele me deixava na minha casa super mal. De propósito, sabe pra quê? Pra você ficar sentindo uma porcaria, pra você sentir culpada, pra você achar que tem algo de errado com você e pra ver você chorar, pra ver você sofrer, pra ele sentir poder. Eles têm prazer no nosso sofrimento, gente. Tem uns que vão muito, muito fundo nessa tal malignidade, é um sadismo. Sim, eles têm prazer de ver. Muitos são misóginos, a maioria, e eles têm prazer em ver o sofrimento das mulheres. Eu entrevistei um também nesse nível aí de sadismo e ele disse que ele tinha até ereção, gente, chega a ser nojento quando ele viu uma mulher chorar, né? Nojento mesmo, Deus que me livre. E aí ela continua. Isso me deixava super mal, você fica mal, te larga lá na sua casa e tchau. E ela coloca observação. Em uma dessas viagens fomos ao litoral de Santa Catarina, em uma ilha. Pegamos um apartamento fuleira
e com as portas cheias de cupim, e ele começou a mesquinhar tudo desde o começo dessa viagem. E ela coloca entre parênteses, sempre me fazendo querer e gostar de tudo o que ele gostava e ignorar os meus gostos para seguir os dele. E que estava cara a cerveja e não queria comprar, fez um show, Cris. Justo meu pai estava no mesmo estado na casa de um tio e eu fiz ele me levar lá para pegar dinheiro com ele para poder comprar bebidas e comida se precisasse. E assim foi. O Clayton tinha condições, estava apenas querendo me desprezar por não ter dinheiro. Enfim, chegamos na praia com as bebidas que comprei no cooler. E aí ela diz, nesse meio tempo acabou aparecendo um amigo dele na praia, que é gay, e tenho dúvidas até hoje se eles ficavam, porque teve sempre fortes indícios que ele também tinha interesse em homens. Nós morávamos a mais de 1000 quilômetros de onde estávamos, era no mínimo estranho ele aparecer lá para passar a tarde conosco, sem nem ao menos ter combinado nada, não é mesmo? Sim, muita coincidência para ser verdade, né? Mas na época eu não tinha recebido a revelação de Deus e não podia perceber nada disso. Ele chegou, nos cumprimentou e adivinha? E ela põe um monte de ponto de interrogação. E escreveu agora em letra maiúscula. Ele deu a minha cerveja para ele. A minha cerveja, Cris. Que ele não queria comprar. E que tive que ir atrás do meu pai para pegar dinheiro. Que desaforo. KKKKK. Nessa mesma viagem foi um caos. Ele queria ter relação todo momento. 3 a 4 vezes por dia e eu não aguentava mais. Não tinha clima e sempre que negava ele insistia até eu fazer, era horrível. Hoje em dia vejo que era estuprada, olha isso, gente. E ela coloca entre parênteses, porque às vezes não conseguia esconder o rosto de quem não estava gostando e ele me mandava melhorar a cara. Ai, comigo não dá isso, gente, meu pai do céu. Olha, ela continua, outro ponto que esqueci de mencionar, que logo no primeiro ano de namoro ele me contou sobre o desejo dele de ter relação comigo e com outra mulher. E eu achava uma loucura isso, e ele me insistiu inúmeras vezes, até me pedindo para falar que aceitaria essas coisas durante o sexo. Que nem que seja de mentira para ele ter prazer durante o ato. Me obrigava a ver pornô e eu odiava, ele olhava fixamente na tela e esquecia que eu estava lá. Isso quando não queria apenas me ver para se masturbar e nem sequer me tocava. Queria sexo anal, tínhamos que fazer sexo virtual quase todos os dias. Tinha que trocar mensagens picantes e mandar vários vídeos e fotos minhas. Me fez mandar mensagem para algumas prostitutas para ver aquilo de sexo a 3. Meu Deus do céu, tudo sempre deveria ser diferente com muitas coisas novas. Me comprou vibradores para usar com ele no ato. Pediu inúmeras vezes para eu descrever como perdi minha virgindade ou até me fazer passar por outra mulher trocando de nome durante o sexo e eu deveria fazer para agradá-lo ou ele ficava bravo comigo. Ai, gente, não dá não. Isso aqui é psicopata, viu? Meu Deus do céu, onde você se enfiou? E ela coloca outra observação, sem contar o vício dele pela pornografia e masturbação. Ele tinha um computador escondido no trabalho com vídeos sexuais com várias mulheres ex-namoradas. Mulheres de corpos bonitos que passavam na frente do trabalho dele já eram capturados em fotos e vídeos. Ele chegou a confessar que se masturbava no mínimo 3 vezes ao dia, fora os canais que ele era assinante no que hoje em dia chamamos de OnlyFans. Observação. Tenho que mencionar também, Cris, sobre as mensagens que peguei com várias amigas minhas que costumavam sair com a gente ou de casais em comum. Ele não respeitava nem as minhas amizades e o pior de tudo era que elas respondiam a ele. Sim, é tudo da mesma laia das trevas e eu vou te falar. Isso aqui é tudo demônio, tá? Demônio. Sim, pecado. Ele tava já na iniquidade, sujeira, sabe? Coisa das trevas mesmo. E ó, sai quem quer. É só clamar o nome de Jesus, o sangue e o nome de Jesus. E a pessoa consegue sair. Mas quando a pessoa não quer, só vai se afundando mais e mais lá no inferno, nas trevas mesmo. Vai cavando o próprio buraco. Surreal, gente. E você no meio dessa lama. Meu Deus do céu. Amiga das trevas, hein? Ok, em várias ocasiões chegou a me dizer que eu não tinha nada a oferecer a ele
e que ele tem tudo e que se ele pensar bem, não vale muito a pena estar comigo. Então vai-se embora, meu filho, tá esperando o quê? Pra te humilhar mesmo, sabe? Tínhamos um casal de amigos que sempre saíamos e viajávamos juntos. Não sei como ele ficou sabendo que eles faziam troca de casal e me insistiu durante muito tempo para eu fazer a troca, ou ao menos ir ao motel e fazer com ele no mesmo quarto que o casal. Me fez inclusive falar sobre o assunto com a mulher, que era amiga minha na época. Graças a Deus nunca me submeti a isso, porque as chantagens eram cada vez mais intensas, acompanhadas de muitos tratamentos de silêncio e rejeição. Meu Deus! Ai, 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 as mensagens que pegava no celular com outras mulheres era cada vez mais frequente. Lembra da Carol? Que falei mais acima? Então, ela era o demônio junto com esse ser. Eu mandava mensagem a ela dizendo para deixar a gente, que éramos namorados, e para ela respeitar, porque Cris, não importa quantos anos se passassem, sempre ela estava ali. Em uma das vezes que peguei mensagem, ela mandou fotos dos peitos com silicone para mostrar a ele o resultado e pedindo o que ele achou, pedindo, né, a opinião dele. O que você achou? Encaminhei essas mensagens pro marido dela. Uau, você é fera, hein? E ela coloca entre parênteses: sim, ela morava com alguém e fiz isso para dar um fim nessa situação. Ele me agradeceu imensamente e acabou separando dela. Afinal, somente eu era idiota em seguir nessa relação, né? Não é fácil quando a gente se afasta de Deus, porque com tudo isso é difícil de ver as coisas com clareza. Lembro de ter uma marca com o nome dessa mulher de produtos alimentícios e ele colocava no carrinho só para me provocar. Ai, gente, ninguém merece, né? Eu já passei por isso com vários narcisistas também. Eles tentavam fazer com que eu tivesse ciúmes de outras mulheres. E essa coisa assim de covarde, né? Que tipo assim, faz você lembrar, porque no fundo eles sabem que incomoda a gente, lógico. E é proposital. Nossa, é só Deus mesmo pra aguentar. Pra nos dar força pra aguentar. Eu peguei mensagens com várias meninas menores de idade. Uma delas até mandava fotos peladas e mensagens picantes. E a outra de apenas 14 anos, que na época lembro dele ter transferido dinheiro a ela. Em seguida ela mandou foto de um remédio de candidíase que ela havia comprado. Eu era tão ingênua que ele me negou, que nada aconteceu e eu acreditei. Com certeza eles tiveram relação, porque com isso explicava a minha candidíase recorrente que tinha, olha, acompanhada de muito sofrimento, o que me fazia ter muita dor na hora do sexo. Ele me obrigava naquelas condições a fazer. Agradeço a Deus de não ter me contaminado com nenhuma DST, doença sexualmente transmissível. Porque por todas as mensagens que peguei, ele sempre fazia sem proteção, sempre me dizia que odiava usar. E em várias situações me culpava por mexer no celular dele, por acabar encontrando essas mensagens, já que estava invadindo a privacidade dele. E no fim, saía da minha casa super ofendido e eu tinha que pedir desculpas além de tudo, porque senão iria iniciar os castigos como tratamento de silêncio ou rejeição. E ameaçava até de terminar o relacionamento. Olha o medo de perdê-lo. Olha a falta de amor próprio. Olha a carência gritante. Dependência emocional total que a pessoa se submete. Gente do céu. Vamos tratar essas feridas, gente. Vamos. E ela fala, já não tinha mais nenhum tipo de atração por ele. Chegava a ficar tão seca que nem lubrificante resolvia. E cada vez ele queria mais. Em um dos traumáticos atos, estávamos de frente para um espelho, já que era muito frequente toda semana estarmos em motéis. Ele me olhou e disse, você está meio gordinha, deve cuidar mais da comida. Cris do céu, ela põe em letra maiúscula. Eu fiquei sem reação e travei. Ele acabou com a minha autoestima. Sempre fui muito magrinha, sinceramente não fazia sentido. Ele era gordo, com a barriga deformada, de calça baixa. E ela coloca assim, com pochete. E mandei ele se olhar no espelho e acabei ali mesmo o que estávamos fazendo e saí. Glória a Deus. Glória a Deus. Fez bem. Mas tinha que sair para sempre. Ai, meu Deus. Se enxerga, meu filho. Olha aí você. Tá falando de mim o quê?
Em uma outra ocasião, peguei uma mensagem dele com um amigo, onde ele mandou umas fotos de uma menina bem bombada que ele ficava. Daí o amigo dele disse pra ele: isso sim é mulher pra você, cara. Não esse alicate que está contigo. E ela fala: lembra que mencionei que sempre fui muito magra e depois da perda da minha mãe cheguei a pesar 48 quilos. Foi tão duro ler isso e ele sem nem sequer me defender e rindo junto com o amigo dele. Naquele momento me inscrevi em uma academia e comecei a treinar até 2 vezes ao dia para tentar me sentir melhor, e em pouco tempo fiquei com um corpo lindo. As brigas em casa com meu pai depois do falecimento da minha mãe eram muito frequentes, de onde desde o início vim sofrendo agressões bem sérias físicas e verbais, onde muitas vezes saía com muitos roxos depois dos espancamentos. Isso tudo se juntando ao meu relacionamento amoroso destrutivo foi se transformando em uma depressão. Gente do céu! A sua mãe te espancou ao ponto de você ficar toda roxa. Agora o teu pai fazendo isso também. Olha, você é uma escolhida de Deus, porque se não é Deus na tua vida, eu não aguentaria não. Meu pai do céu, que história forte. Olha isso. Foi entrando em depressão. Depois de um dia conturbado na minha casa, eu e o Clayton fomos dormir em um motel em uma cidade vizinha. Ficamos no 5º andar e em meio a mais uma briga com ele, já era de costume ele ir dormir e me deixar chorando de soluçar ao lado dele, sem nem se importar e sempre dizendo que era cena minha. Acho que esse choro devia ser que nem canção de ninar para ele. E ela dá risada. E eu levantei durante a madrugada e fui na sacada onde estava me preparando para pular. Olha isso, gente, já não via mais saída para mim. Era tanta dor. E quando subi para dar o salto, alguém me chamou no quarto. Era a voz da minha mãe. Caí no choro, Cris. Deus tinha um propósito na minha vida e fui salva por ele. Uau! Glória a Deus por isso. Lembra que mencionei que ele ia nesses eventos de moto? Então, sempre perto desses eventos, ele arrumava brigas para me deixar em casa. Esse era um dos maiores da América Latina, com rodeio, shows, mulherada, tudo o que ele queria. E ela coloca risos. Pois não quis me levar e terminei com ele dando um fim a tudo. E aproveitei para ir para um show com alguns amigos e postei fotos com roupas curtas de festa. Eita! Ele deve ter surtado. Após isso, acabou me comprando milhares de presentes e fazendo tudo para voltarmos. Mas depois desse dia, a família dele começou a me odiar. Com certeza, ele deve ter feito eles me odiarem. Porque eram sem explicações o quanto a mãe dele me ofendia e desprezava, me chamando de PUTA. Gente, eu não me aguento, eu não aceitaria jamais. E ela diz, entre outras coisas: como falei no começo do relato, a mãe dele é outra narcisista e ele fazia tudo o que ela queria. Isso é interessante. Não a desapontava. Por ela não aceitar mais a nossa relação, então começamos a namorar escondido. Era muito humilhante e para ele muito conveniente, já que agora não podia ser visto nem ter fotos comigo. Isso tudo é manipulação, tá? Ele deve ter inventado tudo isso. Só pra você não ficar achando ruim. É porque minha mãe não pode saber, porque a minha mãe não aceita mais nosso namoro. A não ser que ela tenha falado pra você, na sua cara, né? Agora vem aqui. O que é esse negócio? Mãe narcisista tem poder nos filhos narcisistas, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes e eles obedecem mesmo. É interessante isso, acontece muito. Olha só, nem foto podia mais postar com você. Lembro de uma situação em que estávamos em um restaurante e chegaram alguns familiares dele. Ele me fez ir no banheiro, me esconder por horas, sendo que eles já haviam visto que eu estava lá. Ele deve ter feito isso rindo de você, viu? Somente para me humilhar. Exatamente. E depois disso tive que ir caminhando a pé para minha casa. Não dá. E ela diz, depois disso tive que ir caminhando até minha casa. Cris, o relato ficou grande. Ficou nada, ficou pequeno, já tá acabando, gente, acredita? Relato bom. E ela diz, o relato ficou grande, tem muitas coisas que não aprofundei muito, como a família dele, que foi uma situação horrível, mas já vou terminar. Passados 6 anos com esse ser, como tinha mencionado, cheio de términos, nunca sabia quando estávamos juntos ou não.
Já que ele não gostava de passar os finais de semana comigo, ele ia até a minha casa no sábado, que parecia que sempre estava lá forçado, sempre arrumava brigas para acabar indo embora, e em várias situações eu acabava rindo dele e ele se ofendia. Parece que esses seres não gostam que ninguém ria deles. Era bizarro, ele saía de lá, entrava no carro e ia embora acelerando e cantando o pneu. Lógico que ele tinha outras. O meu ex-sociopata era assim, ó, de mulherada, de amigos, e era tudo balada, ele era ligado nos 590. Ele tinha uma necessidade de estar assim o tempo inteiro. E era assim, igualzinho com você. Arrumava confusão, arrumava briga, pra poder ir, né, e falar que a culpa... E eu não sabia nem o que era que tinha acontecido. Que briga? O que eu fiz? O que aconteceu? Não tô nem sabendo, gente. Aterriza aqui, planeta Terra, me explica alguém aí o que foi que aconteceu, que briga, que não existe. Eles inventam coisa do nada. Olha, eu vou falar pra você, não dá não. Graças a Deus que ficou bem longe de mim. Já tá terminando, gente. Ok, queria mencionar também uma coisa que hoje em dia vejo que ele sentia prazer, era de ir embora e eu ter que correr atrás dele com o meu carro ou pedir por favor para ele me perdoar e voltar. Tiveram duas situações que vou dar detalhes. Uma vez dei risada dele e ele queria ir embora e eu não abri o portão para ele sair. E ele foi pular e acabou pisando na lixeira e ela quebrou. Ele se arrebentou todo e eu não consegui me conter e acabei rindo demais dele. E ele foi embora. KKKKK. Em outra situação, já cansada dele fazer isso e eu ter que correr atrás dele com o meu carro. Ele entrou no carro dele para ir embora e se chaveou lá. O que é isso aqui? Ele se chaveou lá dentro e pedi para ele abrir. Já estava reativa e puxei a fechadura com tanta força que quebrei. E ela dá risada. KKKKK. Em várias situações tentava me envolver com outras pessoas para tentar sair ao menos das mãos dele, porque ele mesmo me tratando dessa maneira, quando saía do ciclo e começava a me envolver com outras pessoas, ele fazia tudo para voltar, para não perder o controle sobre mim. Meu ex era igualzinho, gente. Com promessas que iria mudar, tentando me comprar com presentes e atenção. O meu não fazia promessas, não. Eu nem lembro como é que era. Mas ele sempre voltava. Acabei conhecendo quem hoje em dia é o meu marido há quase 4 anos. Me lembro ainda da sensação desse homem me dando explicações de onde iria ir, com quem, me enchendo de satisfações e eu sem entender nada, porque a gente se acostuma de um jeito com ser tratada mal e ignorada, que perde o costume de ter alguém bom e que se preocupa com a gente. É verdade. Glória a Deus que você teve, né? Esse presente de Deus na sua vida. E ela põe entre parênteses, já que o Cleiton quase não me mandava mensagens, não tinha mensagem de bom dia, nem de boa noite, o que estava fazendo e etc. Só no Love Bomb, né? Na primeira semana. Meu marido foi o presente de Deus em minha vida. Hoje estamos muito felizes esperando o nosso primeiro filho. Ah, parabéns, Deus abençoe. Já nos casamos na igreja e no civil e é aquele relacionamento leve, sabe? Sim, isso é o amor verdadeiro. Conforme o tempo vai passando, só vai melhorando. Graças a Deus. E ela termina dizendo, Cris, obrigada por me ouvir. É um desabafo para a alma. Me sinto mais leve em poder ter descrito com palavras a minha experiência com esse ser demoníaco. Graças ao seu canal, pude encontrar as respostas e começar meu processo de cura. Um grande abraço. Ah, linda, que emoção ler teu relato. Forte, riquíssimo em detalhes, eu amo. Amo mesmo, e eu tenho certeza que esse relato vai chegar longe aí. Muitas vidas serão libertas e serão também transformadas através da tua história, do teu testemunho, do seu relato, feito com maestria, para honra e glória do Senhor. Muito obrigada a todos que estão aqui. Compartilhem, deixa seu like, escreva aqui uma mensagem. Você já passou por isso? Já aconteceu com você também? Alguma dessas coisas? Escreve aí, conta pra nós. Um beijo enorme pra vocês, no coração, e nos vemos amanhã na imersão. Se você tá lá, se prepare. E se você ainda não está, não sei se ainda vai dar tempo, mas me chama no privado, aqui abaixo tem o meu WhatsApp. Serão 3 dias aí inesquecíveis, vai ficar pra história.
Vamos curar essas feridas para que não tenha mais brecha para nenhum desses narcisistas entrarem aí e brincarem com a gente. Acabou a festa, acabou a palhaçada, né? É isso aí, gente. Firmes e fortes. Deus é maior em nossas vidas. Beijos. Amo vocês e nos vemos no próximo relato aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.